Irmãos, podem sentar. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de retornar ao Japão, ver meu amigo, pastor Inácio, sua esposa, estudar ali, a igreja do Senhor, ver o pastor Gesiel, sua esposa. Foi para o Brasil, voltou bem, graças a Deus. Jesus levou e trouxe, né? É muito bom quando a gente retorna e vê a mão de Deus, né, guardando os seus filhos, amém? Eu estou muito feliz com Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito e aquilo que eu sei que Ele ainda vai fazer, porque Ele é Deus. E Ele quer fazer coisas grandes. A volta do Filho dele está muito próxima. Tudo indica que a qualquer momento Jesus pode voltar. Tudo indica. Quando eu estava lá no Brasil, retornando, vocês foram indo para o Brasil, voltando do Brasil, quando eu vi aquela coisa que estava acontecendo na Filipinas, eu disse, Senhor, eu me lembrei do Japão. Me lembrei do Japão. Porque Filipinas não é tão longe de Japão, não. E aí eu me lembrei da primeira vez que eu cheguei aqui também, conhecendo, né, o pastor Inácio e sua esposa. Quando eu estava pregando na igreja do pastor Flávio, e ali Deus havia me dado uma palavra. E eu fui embora. No outro final de semana havia uma pastora de fora para pregar, os 2 finais de semana. E Deus falou comigo, vai à igreja, porque a palavra está nos teus lábios. Eu digo, mas Senhor, tem uma pastora que veio de longe, convidada, para pregar a palavra. Às vezes Deus bota a gente em cada situação que é difícil. Deus poderia ter falado diretamente com o pastor, mas a prova é Deus falar comigo. Eu obedeci, mas eu fui na igreja, apesar de ter amizade com os pastores, mas não falei nada. Eu só fui em obediência a Deus e sentei no banco. Quando eu sentei no banco, e a pastora que veio de fora para pregar a palavra, ela não conseguiu pregar. Isto é Deus. Deus, Ele age de tantas formas, mas Ele age exatamente quando nós somos obedientes ao Espírito da voz dEle. E naquele culto que eu preguei, ali aprove a Deus levantar uma oferta muito grande, muito alta no culto. E aquela oferta não era para mim. Deus disse, faça, porque eu vou abençoar. Mas não pegue, porque não é para você. Eu obedeci. E logo depois, quando levantou aquele 770 ou 780 mil, num sábado, pastor. Normal. Mas Deus estava no controle. Foi Deus que ordenou fazer, exatamente naquele momento. E ali, eu entreguei o dinheiro na mão da pessoa que era para receber, porque não era para mim. E eu falei, pega o avião e vai rápido. Não espere muito tempo. Eu não sabia o porquê que eu estava falando, não espere muito tempo. Vai rápido. Vai em fevereiro. E eu disse, não deixa passar de fevereiro. E depois eu entendi o porquê. Porque era tsunami. Tsunami aconteceu em março. E quando eu estava lá na África, quando a minha filha fica me procurando tudo que era lado, e ela me contou o que tinha acontecido no Japão. E eu botei a mão na minha cabeça, só não desmaiei, mas eu caí ajoelhada em pranto de lágrimas. E eu dizia, Senhor, teus filhos que me abençoaram. Senhor, os teus filhos que contribuíram. Senhor, teus filhos que trabalharam tão duro naquelas fábricas. A água levou eles, Senhor. Eles morreram, Deus. E Deus não me respondia. Eu estava igual Jacó, com a morte de José. Ele pegou aquela túnica ensanguentada e disse, é o meu filho.
Eu vou descer à sepultura em cães, com cães. Dores, angústia. Porque meu filho se foi. E ali eu estava muito angustiada. E eu não conseguia falar com ninguém no Japão. Até que eu consegui falar com a missionária ali. E eu liguei para ela. Não sei se ela lembra. Você lembra? E eu falei, pai, oh meu Deus, eu fiquei tão feliz quando eu ouvi a voz dela. E eu disse, como é que está todos? O pastor Inácio, como é que ele está? Está bem, missionária, acabei de falar com ele. Só que ele estava numa outra cidade, né? Em Tóquio, né? E eu disse, pastor Flávio. E ela foi falando com as pessoas que ela tinha já conversado. E ela passou para mim. E eu falei, pastor, missionária minha. A senhora não sabe, minhas lágrimas caíam. E eu dizia, a senhora não sabe como eu estou feliz em ouvir a sua voz. Porque vocês fazem parte da minha ida à África. Aprove a Deus me trazer aqui. Se eu falasse que estava no meu projeto, vim aqui para fazer o projeto Água, não estava. O meu coração estava indo para a Suíça. Mas Deus fechou todas as portas da Suíça. Todas as portas. Nenhuma ligação eu conseguia. Nenhum e-mail. Na época eu tinha Orkut. Eu mandava mais de 1000 mensagens. Eu não recebia uma mensagem de volta. Até o dia que Deus confirmou que era o Japão. E disse, agora eu vou, Senhor. Eu estou até aqui hoje. Eu vou ficar até o dia que Deus falar, agora você sai. Que eu procuro ser obediente a Ele em tudo. Mas eu estou muito contente pelas vossas vidas, pelos vossos pastores que têm ensinado vocês a palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, bate aquele temor no nosso coração. Bate aquela compaixão no nosso coração. Bate aquela misericórdia em nossos corações. E aí é como diz aquele hino, Senhor, já não vivo eu, Senhor. Eu não mando em mim mesma. Eu quero tomar uma decisão. Eu me olho no espelho, saio do quarto e digo, agora eu faço. Mas quando eu começo a andar, Deus vai mudando o nosso caráter, o nosso sentimento. Por quê? Porque prevalece a vontade dEle. Porque não podemos viver se Ele está em nós. Tem que ser Ele. A vontade tem que ser dEle. Tudo tem que vir primeiro dEle. Aí a nossa vida, dia após dia, nós podemos ter luta, sim. Angústia, ela vem e vai. Mas a vitória, todos nós temos que um dia levantar a nossa mão e dizer, eu venci, Senhor. Eu consegui chegar até o fim. Aleluia. Assim como o pastor também ensina, os irmãos aqui, eu no meu tempo lá também, na experiência qual Deus me deu, da forma que Deus me deu para trabalhar, eu também tenho ganhado muitas almas para Jesus. Mas é muitas almas. E às vezes eu fico pensando, Senhor, aonde, com quem, Senhor? Eu vou pôr as almas. Eu sempre falei que eu nunca tive chamada pastoral, porque Deus nunca tinha falado comigo sobre pastoral. Mas nessa minha ida ao Brasil, quando eu estava no aeroporto, pastor Inácio, para vir embora, Deus enviou um profeta para o aeroporto. Ele estava 1h30, mais ou menos, 1h30 no aeroporto, me esperando eu chegar, para me dar uma palavra de Deus. Tem muitos que estão precisando daquilo que vocês têm aprendido. Tem milhares de pessoas que Deus falou comigo no dia que eu estava pegando um avião, me preparando para chegar aqui. Ele disse, eu tenho te dado, Jesuá, a ousadia e tu tem coragem. Eu te dei a coragem. Eu pensava que qualquer um poderia ter coragem. Mas eu entendi que tem que vir da parte de Deus. Senão nós temos medos. Bate medo. Lembra do
João 9, quando os pais daquele homem cego que mendigava, os seus pais não tiveram coragem de falar o que era certo, só por causa do homem. Só por causa do que o homem disse: você não entra aqui, você não senta aí, se você confessar esse tal de Jesus. Por isso, eles, que eram os pais, nem se importaram com o milagre que Jesus tinha feito com seu filho. Ele mendigava, cego, talvez sujo, talvez fedido. Ninguém se importava com ele. Mas quando Jesus passou, aí Jesus olhou para ele com aquele olhar de compaixão, de misericórdia. Esse olhar que ele tem nos ensinado a nós termos. Ele se importou com aquele homem. Nem os seus pais se importaram. Mas ele se importou. Mas depois, só depois, que ele estava bem arrumadinho, andando com seus olhos, aí o sacerdote mandou buscá-lo. Chama ele. Para que mandou chamar? Não era por causa do cego, porque ele não estava nem para o cego. O que ele queria matar e destruir era Jesus. E muitas das vezes acontece conosco isso. Ele não se importa contigo, ele quer pegar eu, Jesus. Não é o trabalho que está incomodando, é a presença da Jesus. Porque Jesus não anda sozinha. Jesus anda com Jesus. Eu não posso sair sem ele. E às vezes a nossa presença incomoda o povo, incomoda o nosso adversário. Mas eu glorifico a Deus. Eu vou botar, porque vocês têm feito parte desse trabalho aqui. Uma vez uma pessoa tem até condições muito grandes, pastor, de abençoar. Pode deixar, tá? E ali, ela disse para mim que eu não tinha que me preocupar com tanto. E eu disse: meu Deus, como é que eu não posso me preocupar se eu vejo o grito do povo no meu ouvido? Eu vejo as crianças saírem correndo atrás de mim. E muitos, quando vê que é tênis, sapatos, muitas criancinhas furam o pé. Eu já vi criança rasgar o pé, correndo para poder ter um tênis nos pés. Não tem como Deus não abençoar. Essa madrugada Deus me deu uma palavra que lembrava muito o pastor Inácio. Porque o Senhor abriu o seu coração, pastor. Deus lhe deu uma grande vitória. Porque o Senhor abriu o seu coração. Tem coisas que o dinheiro não consegue fazer. Tem coisas que o governo não consegue. Tem coisas que os pais não conseguem. Tem coisas que o irmão não consegue. Mas Jesus consegue. Esse projeto Água tem sido maravilhoso. E eu quero glorificar a Deus por cada um de vocês que tem contribuído. Aqueles que não podem, não tem problema, é só orar. Eu sei que muitas vezes tem até vontade de fazer, mas não tenha condições. Mas se você tão somente dizer: Jesus, eu não posso contribuir com a parte financeira, mas eu posso abrir a minha boca, Senhor, e dizer: aonde a tua filha estiver, vai com ela, abençoa ela, Senhor. E aquele que tiver, toca no coração, Jesus. Você também pode fazer um jejum pela obra missionária, para que as forças dos demônios que se levantam tanto contra a minha vida por causa desse trabalho, a qual glorifica tanto a Deus, os demônios possam perder as forças quando você dizer: Jesus, hoje eu me consagro este dia em função do trabalho da África, Senhor, para que as portas se abram mais, Jesus, e as almas venham se render a teus pés. Pastor,
Inácio, não tem nada nas aldeias, só terra, casa de latas. A mulher começou a glorificar a Deus por causa da água. Tem famílias que ficam 3 semanas sem uma gota de água. Eles têm que andar muito fora e lá para baixo, mas não conseguem levar para as aldeias. Eu fui fazer um trabalho com uma das mulheres e eu disse: minha filha, vocês vão glorificar a Deus, abre a boca. E elas não tinham força. E eu digo: epa, ninguém vai beber água não. E quando vamos glorificar a Deus? E ela falou assim: irmã, eu estou muitos dias que eu não tenho uma água para tomar um café. Por isso que ela não tinha força para glorificar a Deus. No dia que Deus mandou eu dar água, foi o dia quando roubaram um container meu. Tomaram tudo que eu estava no container. Aí Deus disse: larga o container e dá água para o povo. Eu disse: água, Jesus? Como é que eu vou dar água, Senhor? Não tem ninguém até o dia de hoje. Isso eu falo com toda a convicção diante de Deus, porque eu escuto a voz dele. Eu escuto a voz dele como vocês estão ouvindo a minha. Eu me tranco no quarto e eu converso com ele. Muitas das vezes quando eu estou no carro, dirigindo, ele fala comigo. Ele é Deus. E eu digo: não tem ninguém que Deus não abençoe. Não tem até o dia de hoje. Eu conheço um que Deus não fez um milagre. Vai botar o som um pouquinho mais alto. Essa senhora implorou: pelo amor de Deus, me dá. Eu digo: eu vou dar. Ela entrou também na água. Para fazer isso, realmente tem que ter amor. Não pode ser de boca. Tem que vir de dentro. Esse grupo aí já são vocês que ajudam. Essas são as casas que a gente socorre. Não tem eletricidade, não tem nada, nada, nada. Eles dormem, acordam e ficam em frente sentados, muitos deles. Não tem uma esperança de amanhã melhor. Mas quando eu chego lá para dar alguma coisa para eles, parece que a sorte deles muda. O coração deles muda. O que eu acho lindo do africano, pastor Inácio, essas famílias, é o que a gente fala, eles acreditam. Se o senhor falar assim: amanhã volta aqui, quando o senhor voltar amanhã, está todo mundo esperando. Amém. Eu não vou botar o outro não, por causa do tempo, tá? Mas são 20 para 20. Um pouquinho de minuto, por favor. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? As nossas Bíblias em 2 Coríntios. Capítulo 8.
Amém? Amém, irmãos? Amém. Vos fazemos conhecer a graça de Deus dada a igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram, como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Podeis sentar. Aqui diz assim o tema: a colheita para os cristãos pobres da Judeia. Quando aqui está falando sobre as igrejas da Macedônia, aqui Paulo disse assim: como em muita prova de tribulação. Se a gente falar hoje assim, hoje eu estou com problema, não estou bem. Não está bem, minha irmã? Por quê? Ah, porque eu estou meio enjoada. É enjoada, minha irmãzinha? Ah, hoje eu não vou à igreja não. Não vai não, minha irmã? Estou aborrecida. Está aborrecida, minha irmãzinha? Hoje eu não vou contribuir não. Vai não, minha filha? Não. Quando eu estava meditando nessa passagem aqui, eu comecei a imaginar. Pastor, a igreja era muito pobre. Profunda pobreza. Não é uma pobreza comum, não. Uma profunda pobreza superabundou em graça e rogos. A igreja da Judeia estava em grande necessidade. Macedônia ouviu falar. Ela não viu com os olhos, que era distante uma da outra, mas ela ouviu com seus ouvidos. E Paulo começa a testificar, e ele deixa escrito para que nós possamos ver e entender que não é uma riqueza que vai fazer a diferença, não. Não é um lugar grande. É um povo que verdadeiramente adora a Deus. Se Deus quisesse multidão, Ele poderia botar uma multidão aqui, porque Ele tem poder. Ele tem poder, o poder é dele. Quando Ele quer, Ele faz como Ele quer. Mas tem momento que Ele trabalha de uma forma diferente, para que nossa mente pode capturar e entender a grandeza e a majestade do nosso Deus. Igreja da Macedônia, em grande tribulação, superabundou no seu gozo, e com a sua profunda pobreza, superabundou em riquezas da sua generosidade. Eles eram tão ricos e não sabiam. Eles pensavam que eles eram pobres, não eram. Eles eram muito ricos em Deus. E quando eles escutaram a dor, a miséria, o sofrimento dos irmãozinhos lá da Judeia, eles falaram: eu quero contribuir, eu quero ajudar também, eu quero fazer parte também, eu não posso ficar de fora não. Quando nós temos muito, é fácil nós darmos, é fácil. Nós temos muito. Eu cansei de assinar, pastor, o meu cheque que eu ganhava por semana. A minha filha hoje, minha filha trabalha tantas horas. Ela trabalha sexta, sábado, domingo, praticamente a noite toda. Porque ela precisa, e ela quer, época agora que de festa, ela trabalha, e ela ganha por quinzena. Ela, o
dela, 2 cheques, que ela recebe 2 cheques no mês, eu recebia 4. 2 cheques dela, não chega um do que eu ganhava por semana. Há 17, 18 anos atrás. Eu cansei de gastar meu cheque, e era grande, não era pequeno não. Eu dava para um pastor, dava para a igreja, dava para ali. Tudo que nós plantamos, um dia nós colhemos. Eu estava plantando de uma forma errada e eu recebi a bênção. Por que errada, missionária? Porque eu não queria nada com Jesus. Mas eu dava muito dinheiro para a igreja. Muito. Quando os missionários chegavam, os profetas, chama Jesuá, chama Jesse. Levavam nas melhores lojas. Tinha lá no Rio de Janeiro, 2 irmãs me fez passar uma vergonha no Rio Sul. Porque quando ela viu o preço do vestido, ela disse, não, começou a gritar de mim, irmão, não faz isso não, irmã. Só tinha gente, tinha até artista lá. E ela disse, não, isso aqui não, muito dinheiro. Eu digo, não, irmão, pode ficar, eu tenho dinheiro para pagar. Não, e não aceitou não. E eu disse, meu Deus. E ela disse, aqui eu posso comprar, é a loja lá em Madureira. Quem é do Rio de Janeiro conhece, né? Você é do Rio, né? Hã? Você é do Rio? E aí quando eu levei, como ela ia para uma faculdade, esse negócio de congresso, quando a pessoa estuda e termina, como você fala? Formatura da minha irmã, que era advogada, eu mandei a viagem de avião, tudo para as irmãzinhas, todas as irmãzinhas de geração, que orava pelas minhas irmãs, pela nossa família, a gente queria dar o melhor para elas. E eu paguei os aviões todos para levar elas do Rio para o Rio Grande do Sul, e eu também queria botar roupa nelas. E o meu gosto sempre foi um gosto bom mesmo. Eu sempre gostei das coisas boas. E hoje, eu vejo que Deus me dá tudo bom também. Eu pensava, até na minha cabecinha, eu fiquei, puxa, eu plantei mal, não anda. Eu plantei tudo no reino de Deus. E dei para aqueles que realmente serviam a Deus. E hoje eu como. Eu estava falando com a pastora Marina. Pastora Marina, que café da manhã que eu comi hoje. Deus dá o melhor. A mesa farta. Quando a gente chega lá na África, a gente não pode comer como a gente come aqui. Tem lugares que nem tem. Eu quando como tenho que procurar os lugares, ou então tem 2 casas só que eu como. 3, quando a doutora está na cidade. 3 casas. Senão eu tenho que procurar um lugar, um restaurante, para eu poder comer. Que eu não posso comer aquela comida, senão eu morro. Porque nosso estômago não é preparado para aquelas comidas. Então não podemos comer, senão a gente morre. É enfermidade. E quando que eu chego aqui nos Estados Unidos, Deus bota os irmãos para dar o melhor. E disse, Senhor, como Tu és fiel na Tua palavra. Nada tem faltado. Nada tem faltado. Ele tem suprido todas as coisas. E se Ele tem suprido para mim, com vocês não serão diferentes. E Paulo disse aqui, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico. Paulo quis deixar bem claro aqui, ele quis deixar bem especificamente para a gente poder entender. Eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Nós só podemos dar realmente com voluntário. Tem coisas que a gente não gosta de fazer. Então não faça, não tem problema. Faz a outra parte que você gosta. Mas se fizer, faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque cada vez que o nome do nosso Deus é glorificado, pode estar lá no deserto. Não é só com Jesuá não, na África não. Na Índia. Na Índia. Quando aqueles leprosos estão comendo, aqueles doentes estão bebendo alguma coisinha. Eu fiquei encantado com aquele trabalho quando eu vi. Eu não tinha visto em detalhes. Eu estou querendo já ir para a Índia.
Mas eu vou para uma outra forma, vou ver se Jesus faz algum milagre ali com aqueles. Vou pedir Jesus para fazer milagre ali. O nome do nosso Deus passa a ser glorificado. E vocês aqui, cada um de vocês recebe uma bênção. Às vezes o livramento no carro, vocês nem sabem. Vem para bater em vocês, Deus desvia o carro, pega o outro. O que aconteceu quando eu estava pensando nessa Filipinas? Você já parou para pensar se fosse no Japão? Na área onde vocês trabalham? Eu fico, quando eu vejo aquelas criancinhas, que nem tudo dá para gravar, porque senão não teria como fazer DVD. Às vezes eu fico com as criancinhas, eu acho tão lindo como elas fazem. Se eu sento, elas querem sentar. E às vezes é uma briga, porque todas querem ficar do meu lado. E há muitas crianças. E ali, eu digo, deixa essa ficar comigo hoje. Amanhã você fica. E quando eu vejo todas aquelas criancinhas, e na hora que a gente vai comer, eu digo, Jesus, Jesus, abençoe teus filhos que deram essa oferta. Eu não posso falar o nome, porque eu não sei nem, na verdade, aquele alimento que eu estou comprando, eu não sei de quem foi o dinheiro. Eu digo, abençoe, Senhor. E vocês não acham que Jesus está ouvindo aquela oração, não? Tá. Porque tem um DVD, que muitos de vocês têm. Quem não tem, deveria adquirir. Porque eu botei quase 800 crianças de joelho. Criança de 2 anos, 3 anos, de joelho. Até o máximo que estava lá. E nós fizemos uma oração. E pedimos ao Senhor, abre uma porta, Senhor. E nunca mais permita que ninguém venha tomar aquilo que é nosso por direito. Aí foi quando Jesus abriu o Japão. Cheguei aqui, mandei 39 caixas. O pastor viu aquela multidão de roupa e disse, me chama depois, missionária, aqui no Japão, para jogar roupa no lixo, tem que pagar dinheiro, hein? E eu disse, primeiro eu não entendi por que ele tinha falado aquilo. Ele falou pela segunda vez. Na terceira, eu entendi o que ele estava falando. Eu disse, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. O senhor já conheceu alguém com o nome Jesuá? Que seja como eu, minha cara, meu jeito. Você já viu? Não se preocupe, porque aqui não fica nenhuma agulha. Tudo que eu ganho vai para a África. Foram 39 caixas. Foi quase 400 mil ienes. O pastor Flávio estava anotando tudo comigo lá. Mandei essas caixas com os DVDs que eu tinha vendido aqui. Os DVDs fez aquelas 39 caixas chegarem no Japão. Na segunda vez, Deus me honra com um container. Primeira missionária que não vive no Japão, que manda um container para a África. Isso não é engrandecimento de Jesuá. Não. Isso é Deus que é glorificado. Mas eu procuro me esforçar. Porque Deus diz, esforça-te. Tem bom ânimo, que eu te ajudo. Eu não tenho como fazer, mas eu posso me esforçar. Eu posso buscar a Ele. Eu posso me consagrar a Ele. E Ele toca, Ele faz, Ele abre. E tudo começou com uma menina chamada Daniele, lá de Amamarço. Nunca esqueço daquela Dani. Primeiro dia que eu conheci o pastor Inácio, numa terça-feira, ela pegou meu DVD. Não me lembro se eu mostrei alguma coisa ou se ela levou o DVD para casa. E quando ela entrou em contato comigo, o pastor Inácio veio falar comigo e ela disse, você leva alguma coisa para as crianças? Eu digo, levo? Eu levo é tudo que me dão. E ela foi pedir à patroa da fábrica se podia fazer arrecadações para a África. E naquela atitude dela, foram, total, das 2 igrejas,
39 caixas para a África. Isso é Deus. Isso é Deus. Porque Deus cuida dos órfãos. Deus tem misericórdia do faminto. Ontem, quando Deus me deu aquela revelação da palavra, o que é mulher sábia? Eu nunca soube, na verdade, o que era uma mulher sábia. Agora eu sei o que é uma mulher sábia. No profundo, é o profundo. Tem que guardar os mandamentos do Senhor. Tem que socorrer os pobres, pastor. Que palavra! Eu sei que aqui tem muitas irmãs sábias na parte de Deus, que tem feito a obra do Senhor, tem cuidado do seu lar, tem abençoado seus filhos, e não somente fizeram, como Paulo disse aqui, versículo 5, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo disse: eu quero que todos vocês saibam que a igreja da Macedônia não era uma igreja rica, não era uma igreja que tinha tudo em fartura, não, mas era uma igreja muito pobre. É muito, porque fala profunda pobreza, é muita pobreza. Mas quando eles ouviram, quem sabe a dor dos irmãos que foram contar, tem tantos que estão doentes porque não tem comido. Quem sabe o poço estava longe e eles não conseguem chegar. Está faltando água para eles beberem, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eles ouviram. E quando eles ouviram, a Bíblia diz que ele rogou a Paulo. Enquanto muitos querem fechar a porta, outros dizem: pelo amor de Deus, deixa eu te abençoar. Bota só aquele outro agora. Vamos ficar em pé. Deixa eu te ajudar. Vocês fazem parte desse trabalho. Essas famílias eu peguei lá na rua. Pelados, botei roupinha neles. Vive na rua, pastor, na rua. Na rua. São mães como essas que vão ganhar o kit é mãe como essas que moram em casa de latas. Essa é a missionária que eu ajudo. Crianças como essas, que não tem um sapato no pé para botar, vão receber aquilo que está dentro do container. Não tem como Deus não abençoar o senhor, pastor Inácio, o seu ministério, os irmãos que têm abençoado. Eu tinha falado de mim para uma missionária que ela trabalha com as criancinhas do outro lado. E ela não tinha nada para doar. E eu fui dividir com o que nós tínhamos para eles. Foi essa oração que Deus mudou a nossa história. A gente ensina o povo a adorar,
dele em nome de Jesus Cristo. A aldeia ficou tão feliz porque eu fui levar os remédios para a menina. Quem se importa com eles? O nosso Deus se importa. Vocês procuram saber se alguém quer doar cadeira de roda. Vou precisar de muita cadeira de roda. Moletas. Se alguém, vocês podem anunciar nas fábricas, tá? Porque nós vamos mandar um container. Pastor, no culto das mulheres na cadeia, eu ganhei todas as mulheres para Jesus. Todas. Não ficou uma que não aceitou Jesus. Nesse lugar aí que eu fui fizemos esse bolo, essas crianças nunca tinham comido bolo de chocolate. Meu Deus. Eu disse, faz bolo para as crianças. Essa mulher, ela tem que ser arrastada, que ela não anda. Eu ensinei um ao outro a ajudar. Olha aí, pastor. Eu botei muçulmano e feiticeiro junto. Um vai ajudar o outro. Essa é a cesta básica que nós fazemos. Aquele mês que passou, entra pro meio e veio, né? Feijão verde da terra. Aí foi quando nós doamos 3 motos para os pastores. Esse pastor andava, o que estava antes dele, caminhava 8 horas por dia para fazer um culto. Pode deixar aí. Vem vocês para aqui. Eu quero abençoar a vida de vocês, juntamente com o pastor. Porque sozinha eu não conseguiria nunca fazer isso. Mas como vocês ajudaram, eu consegui.